Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o canal Academática com o conteúdo mais saudável do planeta Terra, que é a matemática. E na aula de hoje, alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2, nós vamos aprender a respeito de medidas de comprimento. Sendo assim, vamos para a aula de hoje? Vamos falar de medidas de comprimento e antes que você se assuste, esse objeto aqui você já viu alguma vez na vida. Sim, é uma régua. E essa régua está medindo algo. Pode ser um tamanho e, dependendo do caso, pode ser até uma distância. Aliás, quem trabalha em construção, em obra, sabe o que é isso aqui. É uma trena. E essa trena, ela vem com medidas em centímetros. E através dessa trena, nós conseguimos medir a altura, a largura, o comprimento de paredes, de cerâmica, de piso. Isso nos ajuda a compreender melhor a respeito da utilidade das medidas de comprimento. Você quer saber a sua altura? Quanto é que você tem de altura? 1 metro é alguma coisa? Se você está crescendo, se está diminuindo? Está aqui. Medidas de comprimento. Porém, eu quero que você observe com carinho essa tabela. KH dá um espaço em branco DCM. Essa é a base para medidas de comprimento, medidas de massa, medidas de capacidade. Nós vamos utilizar essa base. E como é que vai funcionar? Se eu estou falando de medidas de comprimento, eu estou falando da medida mais tradicional do assunto. O que chamamos de medida padrão. E o nome dela é metro. Metro. E daí eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu saio de uma medida maior e me direciono para uma medida pequenininha. Exemplo prático para você não se esquecer. Tá chegando a temporada de férias. E daí vocês vão de carro, toda a família. Tipo, vai sair de um local e vai para a praia, vai para o litoral, vai para o nordeste, vai para o sul. Quilômetros são utilizados para medir grandes distâncias. Essa régua, ela vem para medidas menores. No caso aqui, centímetros, tá? Tá de cabeça para baixo. Pronto. Centímetros são medidas menores do que quilômetros. Então, memorize essa tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, que é a minha medida padrão. Decímetro, centímetro e milímetro. Agora, vamos trabalhar essa tabela referente a algo que geralmente é cobrado do aluno, que é transformação de medidas. Como é que eu faço para transformar quilômetro em metro, centímetro em decâmetro, milímetro em metro, hectômetro em decímetro? Como é que eu faço essas transformações? É isso que nós vamos ver no próximo passo dessa aula. Dando continuidade à aula, mantendo essa tabela, nós vamos agora fazer transformações. E aqui eu tenho 2 exemplos que nós vamos seguir. Primeiro exemplo. Eu preciso transformar metro em decímetro. Como é que funciona? Presta atenção. Eu estou saindo do maior para o menor. Eu estou saindo da maior medida de comprimento para a menor.
Então eu estou saindo da esquerda para a direita. Se eu estou saindo da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Ok. Mas eu vou multiplicar por quanto, professor? Eu estou falando de uma medida só. Se eu estou falando de uma medida só, a quantidade de casas vai determinar o número de zeros que eu vou utilizar. Espera aí, professor. Não, tá confuso. Me ajuda, te ajudo. Cada casa que eu precisar andar da esquerda para a direita, eu vou multiplicar de 10 em 10. Então, de quilômetro para hectômetro, vou multiplicar por 10. De quilômetro para decâmetro, uma casa, duas casas. 10 vezes 10 é 100. Vai funcionar a nossa dinâmica desse jeito. 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. Não é 10, 20, 30, 40. Ou, eu andei duas casas, vou multiplicar por 2. Não. É de 10 em 10. Tá bom? Da esquerda para a direita. Então, esse primeiro exemplo aqui vai ser bacana pra gente. Eu tenho 15 metros. Já localiza aqui, 15 metros. E eu quero transformar em decímetro. Então, peraí. Eu estou saindo da esquerda para a direita. Quantas casas eu vou andar de metro para decímetro? Uma. Então, eu vou pegar 15 e vou multiplicar por 10. Por que 10? Olha esse macete. Quantas casas eu vou andar? Uma. A quantidade de casas é igual à quantidade de zeros. Pega a visão. Então, 15 vezes 10 é igual a 150. Então, 15 metros é igual a 150 decímetros. Primeiro exemplo. Transformando uma medida maior numa medida menor. Agora, vamos para o contrário. Eu vou sair da minha direita e vou para a esquerda. Uma medida menor para uma medida maior. Como é que funciona? Se da esquerda para a direita eu multiplico, da direita para a esquerda eu vou dividir. E também eu vou usar esse critério de 10 em 10. Cuidado. Não é para ficar multiplicando de 10 em 10 a torta e direita. Se eu estou saindo do menor e vou para o maior, vai acontecer uma divisão. E essa divisão é proporcional ao número de casas que eu vou andar. Vem comigo. De decímetro para decâmetro, eu vou andar uma e vou andar duas casas. Duas casas. Então eu vou pegar esse número aqui e vou dividir por quanto? Se é de 10 em 10. Eu vou dividir por 100. De novo. Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Quantas casas eu andei? Eu andei uma, duas. O número de casas que eu vou andar vai ser o número de zeros para essa conta, tá? Então, 8 dividido para 100 vai ser igual a 0,08. Então, eu peguei 8 decímetros e transformei em 0,08 decâmetros. Outra observação aqui para você não errar esse tipo de questão. São 2 zeros, certo? Duas casas, ok? Quantos números eu tenho depois da vírgula? 2 aqui, ó. Olha aqui. 2 números depois da vírgula. 2 zeros. Andei duas casas. Isso aqui é questão clássica para ser cobrada de aluno que é transformação. O que eu vou fazer agora? Para saber se você realmente entendeu. Vou apagar tudo isso aqui. Vou deixar só a tabela. E vou colocar aqui 2 exemplos para você tentar fazer aí. Olhou a tela com os 2 exercícios. Pausa. Tenta fazer. E depois confere se a sua resposta está correta.
2 exercícios para você praticar agora, referente à transformação de medidas de comprimento. Número 1, transformar 1 centímetro em metros. E número 2, 7,2 decâmetros em decímetros. Pausa o vídeo e tenta fazer essas questões. Se você tentou, estou na torcida aqui para que você tenha entendido. Ficou com dúvida? Escreva nos comentários a sua dúvida para que eu possa saná-la de imediato. Combinado? Então vamos lá. 1 centímetro em metros. Vamos localizar na tabela? Onde é que está centímetro? Onde é que está centímetro? Está aqui, ó. Está aqui centímetro. E eu quero transformar em metros. Então eu estou saindo da direita para a esquerda. Se é da direita para a esquerda, eu vou dividir. Mas eu vou dividir por quanto, professor? Vamos determinar o número de casas? 1, 2 casas. 1, 2 casas. Tá vendo a setinha? Ela está representando que eu estou saindo da direita para a esquerda. Quantas casas eu andei? 2. Quantos zeros eu vou colocar aqui? 2. Então eu vou ter 1 dividido para 100. E a minha resposta será 0,01. 2 zeros. Andei 2 casas. 2 números depois da vírgula. Não é difícil. É só uma questão de observação, tá? 2 números após a vírgula. 2 zeros, porque eu andei 2 casas. Tá bom? Segundo exemplo. Você acertou? Antes de eu continuar. Você acertou? Se acertou, deixa um joinha nos comentários. Se errou, deixa uma carinha. Não triste porque você está aprendendo, mas uma carinha de esperança. Tá bom? Segundo, 7,2 decâmetros eu quero transformar em decímetros. Vamos localizar na tabela? Tá aqui meu decâmetro e tá aqui meu decímetro. Quantas casas eu vou andar? Decâmetro, 1, 2. Vou andar também 2 casas. Porém, eu estou saindo da esquerda para a direita. Eu estou saindo da medida maior para a menor. Então, eu vou multiplicar. Por quanto? 1, 2. A minha conta é de 10 em 10. Então, 1 casa, 2 casas. Não é 20. 10 mais 20 mais 30. É uma multiplicação de 10 em 10. Tanto para dividir, como para multiplicar. Tá bom? Então, 7,2 vezes 100, o meu resultado é 720. Tá com dúvida nesse tipo de multiplicação? Deixa eu te dar mais um macete. Você tá vendo essa vírgula aqui? Quando for multiplicação, ela anda para a direita. Eu vou reescrever o número aqui. Eu só vou exagerar nos zeros, tá? Só para você entender. Tá vendo essa vírgula aqui? Como é uma multiplicação, ela vai andar para a direita. Não é por 100? Ela vai andar 2 casas. 1, 2. Então ela vai parar aqui, ó. 720,0. Mas aí esse zero aqui, ó, adeus. Fica só 720. Escreva nos comentários se ficou alguma dúvida, se tá tranquilo, que agora a gente vai avançar para trazer um conhecimento extraordinário sobre medidas de comprimento.
conhecimento extraordinário. E se vocês quiserem, a gente tem uma aula só sobre esse assunto. Quando eu falo de medidas de comprimento, eu não posso deixar de lado algumas figuras planas. E aqui eu tenho dois exemplos. Uma, que é um retângulo, e a outra, que é o quadrado. Aqui eu já vou entrar um pouquinho, só um pouquinho, em medidas de área. Depois eu tenho uma aula exclusiva só sobre medidas de área. Porém, é importante eu falar delas pelo seguinte. Se eu sou um pintor e tenho uma determinada região para pintar, eu vou utilizar a medida de comprimento para medir esse espaço, que estará em metros. Logo, eu preciso entender o interior dessa região. Quanto é a área dessa região interna para eu poder pintar a parede? Você vê que tem uma relaçãozinha de medida de comprimento com medida de área? Por isso que eu estou trazendo esse conhecimento extraordinário, já te preparando para o que vem por aí. Só se vocês quiserem. Se não quiser, também eu não falo do assunto, não. Deixa para lá meu spoiler. Retângulo, como é que eu calculo a área? A área vai ser igual a base vezes a altura. Base e altura. Em alguns livros, você vai encontrar comprimento. Tá tranquilo. É só uma nomenclatura, tá? Retângulo. Agora que eu sei a área desse retângulo, eu consigo pintar uma determinada parede num formato retangular. E o quadrado, como é que funciona? Mesma coisa. Base que multiplica a altura. Eu utilizo uma medida de comprimento padrão conhecida como metro para poder medir a área de um quadrado, a área de um retângulo, a área de um trapézio. Posso falar também um pouquinho de losango. No futuro, quando você avançar na matemática, círculo e assim sucessivamente. Antes de encerrar a nossa aula de hoje, eu vou deixar uma bateria de exercícios para você praticar. E as respostas, resoluções estarão no TikTok, no Instagram e nos Shorts do YouTube. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado pela sua frequência e nos encontramos na próxima aula.